Talento é uma coisa que muitas pessoas têm e outros procuram saber se tem. Você tem a famosa frase, todo mundo tem um talento, e geralmente pessoas que escutam isso perguntam: todo mundo tem um talento, só não sei qual é o meu. Qual é o meu talento? A verdade é que muitas pessoas enxergam o talento de outras pessoas e, por admirar aquilo, elas desejam ter. Por exemplo, isso acontece muito em talentos artísticos. Muitas pessoas desejam saber cantar, outras pessoas desejam saber tocar algum instrumento, desejam pintar algum quadro, desejam escrever textos e tal. Enfim, as pessoas têm talentos e muitas pessoas buscam ter esses talentos para si. E uma pessoa pode ter vários objetivos quando vai utilizar seu talento. Talvez ganhar dinheiro, talvez promover alguma ideia, ou trazer algo de bom para o mundo, trazer beleza ao mundo. Muitas pessoas são músicos que tocam e ganham dinheiro para isso. Outras pessoas têm muito do grafite, que as pessoas pintam paredes, muitas vezes com críticas sociais, para trazer alguma ideia para a sociedade. E algumas pessoas fazem isso apenas para deixar o mundo mais leve. No meio de tanta coisa ruim que acontece, as pessoas procuram embelezar mais o mundo. Então, esses são os vários objetivos que alguém pode ter ao usar o seu talento. E também é possível que alguém tenha alguma habilidade e a use como passatempo, como hobby, como nós dizemos. A questão é que as primeiras coisas que eu falei, elas necessitam meio que de outras pessoas para que elas aconteçam. Por exemplo, para que um artista ganhe dinheiro, é necessário que alguém compre a arte dele. Para que um músico ganhe dinheiro, é necessário que alguém escute a sua música, que alguém contrate ele para tocar em alguma banda. Para que a ideia de alguém seja válida, é necessário que alguém dê atenção para aquela ideia, para que surja alguma discussão. Então, e as pessoas que buscam trazer beleza ao mundo, às vezes apaziguar o mundo, também necessitam que outras pessoas vejam aquela arte que ela fez e então reflitam. Ou seja, essas pessoas buscam afetar outras pessoas. Já a pessoa que faz essas coisas por hobby, ou seja, por passatempo, ela se importa apenas consigo mesma, se importa apenas se ela gostou do que ela fez. Ela se importa apenas em afetar a si mesma. No contexto de igreja, entretanto, as pessoas são agraciadas com talentos, não só cantar, não só pregar essas coisas, mas habilidades em geral, vamos dizer assim, habilidades de fazer alguma coisa. Mas no contexto de igreja, essas habilidades, elas não servem apenas para você, para si mesmo. Elas devem edificar outras pessoas, elas devem afetar as outras pessoas. Ou seja, nós não recebemos habilidades e talentos para guardar para nós mesmos. Nós não recebemos dons, vamos dizer assim, para guardar para nós mesmos. Nós recebemos isso para afetar as pessoas ao nosso redor, no que diz a igreja, para edificar as pessoas ao redor. Ou seja, todo talento, toda habilidade que nós recebemos deve ser usada para a edificação da igreja. Então, é isso que nós vamos ver hoje, como nós devemos servir a nossa igreja com as habilidades que nós temos e sobre como nós devemos dedicar a amar a igreja para que isso nos impulsione a servir a igreja. Como as outras exposições, nós não vamos ter um texto base, nós vamos passar por alguns textos. Então, que Deus nos abençoe no caminhar dessa exposição. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais estar aqui na tua casa, por mais uma vez estarmos reunidos para louvar o teu nome e exaltá-lo, por mais uma vez estarmos reunidos, meu Deus, como povo teu para louvar a ti, meu Pai, como já fizemos, meu Deus, e ofertar na tua casa. Nós somos gratos, meu Pai, por esse momento que o Senhor separou para nós, esse momento da nossa semana, que o Senhor nos concedeu, meu Deus, para estarmos reunidos, para louvar a ti e exaltar a ti, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração,
para que nós possamos receber a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida, meu Pai. Que a Tua palavra habite ricamente em nós, Senhor. Que o nosso coração seja preenchido pela Tua palavra, meu Pai. Nós te por aquela vida, meu Pai, que está passando por dificuldades, Senhor. Te peço que o Senhor cuide, meu Pai, restaurar a saúde. Que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai. Conforta o coração de cada um que está aflito, meu Deus. E abençoe em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. A primeira coisa que nós devemos entender é de onde vêm as habilidades que nós possuímos. De onde provém os talentos, as habilidades em geral que nós possuímos. Eu tenho quase certeza que você vai responder de Deus. Eu tenho quase certeza que você vai responder que a habilidade que você tem para fazer alguma coisa provém de Deus. Se você não achar isso, comece a achar porque é isso mesmo. Deus é quem dá as nossas habilidades. Deus é quem nos capacita a realizar o seu trabalho. Em Êxodo 35, versículos 30 a 35, nos conta a história de um homem chamado Bezalel, que foi chamado por Deus. Deus tinha dado a Moisés as explicações de como deveria construir o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa dos pães de proposição e os tantos outros objetos sagrados. Que inclusive, se você acha que ler genealogia é cansativo, experimente ler essa parte. É mais cansativo ainda. Ou seja, em Êxodo 35 nos é relatado a chamada desse homem chamado Bezalel. Então, Êxodo 35, versículos 30 a 35. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalhos de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar aos outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de habilidade para trazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Nesse trecho aqui nós temos 3 eventos, 3 acontecimentos, eu menciono. O primeiro evento é o chamado. Deus chamou pelo nome Bezalel. Esse termo chamou pelo nome é interessante porque Moisés expressa aqui que Deus não chamou qualquer pessoa. Deus não disse a Moisés: chama qualquer pessoa aí para vir trabalhar para mim. Não, ele dá o nome da pessoa. Ele disse: chame Bezalel, filho de fulano da tribo de Judá. Então, o que nós temos aqui é Deus escolhendo alguém para realizar uma obra. Deus, dentre todo o povo de Israel, escolheu aquela pessoa para servir na construção do tabernáculo. E Deus não só o chama, como também o capacita. Versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Então, Deus não só chama aquela pessoa, como Ele também a capacita, como Ele também o enche de habilidade para trabalhar na sua obra. Veja, Deus dá muitos detalhes sobre o tabernáculo e as outras coisas. O tamanho, o número de coisas que deveria ter, as cortinas e tal. Então nós vemos que a obra para a qual Deus chama aquele homem não era uma obra qualquer. Não era uma obra comum do dia. Mas era o tabernáculo de Deus e os instrumentos sagrados. Logo, Deus não poderia apenas chamá-lo e confiar na habilidade própria dele para ele construir. Deus o chama e o capacita. E a terceira coisa que aparece aqui é a disposição do coração. Também lhe dispôs o coração para ensinar aos outros
tanto a ele como a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Então Deus chama essas duas pessoas, primeiramente Bezalel e depois a Oliabe. Deus chama essas duas pessoas, os capacita, então dispõe o coração deles para ensinar outras pessoas como fazer aquilo. Então Deus, Ele não quer que as pessoas trabalhem sozinhas. Ele não queria que aqueles dois homens servissem sozinhos no trabalho. Ele chamou eles, mas também colocou no coração deles o desejo de ensinar outras pessoas a construírem, porque Deus preza pelo serviço coletivo. Era uma obra muito grande, meus irmãos. Não era qualquer coisa que Deus queria. Não era uma coisa mais ou menos. Deus queria algo exatamente como Ele descreveu a Moisés. Mas para que isso acontecesse, teriam que ser homens capazes, e não só homens capazes, mas homens dispostos a fazer. Teria que ser homens com aptidão para cumprir a obra dele. Teriam que ser homens que tivessem no coração o desejo de fazer aquilo que o Senhor manda. E por último, não seriam dois homens sozinhos, mas várias pessoas trabalhando na obra, servindo na obra de Deus. Está entendendo? Deus nos chama, Deus nos capacita, e Ele também coloca o nosso coração à disposição para servir. Outro texto também que fala sobre habilidades é 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. As habilidades são diversas, mas o mesmo Deus é que capacita. Um faz aquilo, mas é o mesmo Deus que capacita essas pessoas a fazerem essas coisas. Veja, foi Deus que capacitou aqueles homens do Antigo Testamento, e é Deus que capacita esses homens, essas pessoas aqui em 1 Coríntios. Por mais que as pessoas tenham habilidades diferentes, talentos diferentes, aptidões diferentes, todas elas provêm de Deus. Todas elas vêm do mesmo Senhor. Da mesma forma a igreja. Tem um irmão que tem aptidão para aquilo, e tem um irmão que tem aptidão para aquilo. E é o mesmo Senhor que coloca essa aptidão nessas pessoas. Mas aí vem um negócio que nós temos que tomar muito cuidado. O perigo de nós estarmos menosprezando o cargo de outra pessoa por este aparentemente parecer menor. Nós podemos correr o risco de desprezar o serviço de outra pessoa por esse parecer menor do que o outro. Veja, quais são os cargos que as pessoas lembram mais quando pensam em igreja? Ministério de louvor, pregação, essas coisas. São os cargos mais aparentemente, entre aspas, elevados, assim. Mas veja, o mesmo Deus que capacita a pessoa que prega é o que capacita quem limpa a igreja, que capacita o que abre a igreja. Então veja, são serviços diferentes, mas todos provêm do mesmo Senhor. São dons diferentes, mas todos provêm do mesmo Senhor. O argumento de Paulo em 1 Coríntios 12, 31 é sobre a diversidade de membros no corpo do seu serviço. Um corpo é formado por vários membros: braço, perna, orelha, enfim, são vários membros. E o argumento de Paulo é: todos têm as suas funções, cada um cumpre um papel no corpo, cada um tem um serviço, mas nenhum é menos importante que o outro. Veja, os olhos não cumprem a função das orelhas, mas nem por isso as orelhas são menos importantes que os olhos. As pernas não cumprem
as funções dos braços, mas nem por isso os braços são menos importantes que as pernas. Ou seja, todos os membros do nosso corpo são colocados em lugares específicos para servir aqueles que eles precisam servir, mas todos formam um só corpo. E assim é a Igreja de Jesus. Nem todos têm a mesma função, nem todos têm a mesma aptidão, mas todos são membros do corpo de Cristo e todos têm o seu lugar e a sua função na igreja. Por isso, nós não podemos desprezar um serviço que a gente acha menor. Nós não podemos desprezar um irmão porque ele não faz aquilo que nós entendemos como mais elevado. Quer ver? A gente pode ter o melhor pregador possível, mas se não tem alguém que cuide das contas, que cuide das outras coisas, a igreja não vai funcionar, porque ele foi colocado naquele lugar para aquilo, porque ele tem habilidade naquilo. Ele pode não pregar, pode não cantar, mas ele é importante. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não têm a mesma função, vocês não receberam os mesmos dons que Deus deu, mas nenhum de vocês é menos importante que o outro. Nenhum de vocês é menor do que o outro. Como é que nós podemos nos orgulhar tanto de uma habilidade que não foi conquistada por nós? Como é que nós podemos colocar crédito na habilidade que não fomos nós que conquistamos? Todas as nossas habilidades são a dádiva de Deus. Nós não podemos achar tão importantes e tão maiores, sendo que foi algo que nem fomos nós que conquistamos, mas foi Deus que deu, meus irmãos. Como é que nós podemos desprezar a habilidade que o próprio Deus deu a outro irmão? Como é que nós podemos desprezar uma dádiva de Deus na vida de outro irmão? Os cargos que nós assumimos na igreja vêm da soberania de Deus. Nós cremos que Deus é soberano sobre tudo, que nada acontece sem que Ele permita. Absolutamente nada nas nossas vidas acontece, seja bom ou ruim, sem que Deus permita. Mesmo que possa ter existido uma eleição para colocar alguém em algum cargo, aquilo foi um ato soberano de Deus. Mesmo que a igreja tenha eleito fulano para tal cargo, foi por permissão de Deus que ele está lá. Foi por soberania de Deus que ele está lá. Então, nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive nos cargos da igreja. E nós não podemos menosprezar essa soberania só porque nós não estamos no lugar onde nós queríamos estar. Nós não podemos desprezar a soberania de Deus só porque nós não estamos no cargo que nós achamos que merecíamos estar, que nós achamos que deveríamos estar exercendo. Não podemos desprezar isso. Veja, Deus colocou Paulo numa prisão em Atos 28. E o que aconteceu? Paulo poderia pregar sem interrupções. Ou seja, Deus transformou o mal em o bem. Deus colocou José no Egito para salvar a vida dos hebreus com fome. Como o próprio José diz, vocês tentaram mal, mas Deus transformou em bem. Deus colocou um servo dele
na prisão e o outro numa terra estranha. E mesmo assim eles conseguiram fazer algo de bom. Perceba, Deus não te colocou numa prisão. Deus não te colocou numa terra estranha. Deus te colocou numa igreja. Deus te colocou num lugar propício para que você sirva, para que você exerça as suas habilidades. Deus te colocou no melhor lugar, onde você pode exercer um cargo e servir a igreja, e edificar a igreja. Se você está onde você está hoje, ou você estará no futuro, é porque Deus lhe colocou. É porque a soberania de Deus te colocou lá. Ou será que você despreza a soberania de Deus só porque você não está onde você quer estar? Será que você despreza a soberania de Deus porque o cargo que você exerce não te traz tantos louvores das pessoas? Será que você despreza a soberania de Deus só porque você não é elogiado pelaquilo que você faz? Só porque você não é pago por aquilo que você faz? Perceba, o nosso serviço não é para a nossa glória, mas para a glória de Deus. As funções que nós exercemos nessa igreja não só para que as pessoas nos admirem, nos louvem, mas é para a glória de Deus. Devemos tomar cuidado com a arrogância e nos atentar a não estarmos desejando mais os elogios dos homens do que a glorificação de Deus. Nós temos que tomar cuidado para que o nosso serviço à igreja não seja impulsionado por um desejo das pessoas elogiarem nosso trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito que é: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. A questão é, cumpra a missão. Não espere que as pessoas lembrem do seu nome. Apenas faça. Quer dizer, faça o seu serviço na igreja. Ainda que as pessoas não louvem a você, faça. Porque Deus está vendo o seu serviço. Deus está vendo a sua dedicação à igreja dele. Jesus traz como exemplo os hipócritas que faziam jejuns, orações e entregavam esmolas. Mas isso não era por caridade. Pessoas que sabiam da lei, pessoas que eram religiosas. Jesus chama essas pessoas de hipócritas porque eles desejavam ser louvados pelos homens, entregavam esmola na frente de todos, faziam muitas orações na frente de todos, faziam caras feias para que estavam com jejum. Não faziam isso para querer agradar a Deus, mas para serem louvados pelos seres humanos. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Esse é o perigo que nós corremos. O perigo de nós queremos estarmos na frente, não para que as pessoas sejam direcionadas a Deus, mas para que elas nos louvem. A gente é muito dependente do elogio. A gente é muito dependente do bom trabalho, quando na verdade a gente devia buscar ser grato a Deus por ter nos colocado aqui. Quando nós devemos ser gratos a Deus por ter nos escolhido de tantas pessoas, como Ele fez no Antigo Testamento, para estarmos aqui hoje, servindo essa igreja. Muita gente quer ser muito grande, quer estar lá no cargo mais alto, quer estar no ponto mais alto. Mas veja, quem é a pessoa com um cargo mais alto no universo? Jesus. Ele é o rei do universo, ele é aquele que criou todas as coisas, ele é aquele que sustenta o universo. Jesus tem o cargo mais alto que existe, mas ainda assim
Jesus, sendo Senhor, se fez servo. Jesus, sendo o maior, se fez pequeno. Jesus, sendo o principal convidado daquela ceia, lavou os pés dos seus discípulos. Lavou os pés de Judas. Logo, quem é você para exigir ser o maior nessa igreja? Quem é você para querer ser tão grande? E quem é você para não querer fazer um serviço só porque as pessoas não te elogiaram? Ainda que você tenha feito um bom serviço. Veja, o serviço à igreja põe à prova o nosso amor a Cristo. O serviço à igreja põe à prova o seu amor a Cristo. Você pode pregar muito bem, você pode cantar muito bem, você pode tocar muito bem, o que não é no caso de ninguém aqui, mas tudo bem. Você pode fazer as coisas muito bem. Eu estou falando de louvor, estou no meio, então você pode fazer as coisas muito bem, mas se isso não vem de um coração que ama a Cristo e a igreja, a sua adoração não sobe como um cheiro suave ao Senhor. A sua adoração não sobe como um perfume suave nas narinas de Deus. Ela sobe como o cheiro de um cadáver, como o cheiro de um cadáver dentro de um sepulcro caiado. Está muito bem por fora, mas por dentro. Então, se você exerce alguma coisa aqui, se você faz uma coisa até que muito bem aqui, mas a sua vida é totalmente desordenada, é totalmente fora do que o Evangelho requer, desculpe, meu amigo, mas Deus não está se agradando disso. Deus não está se agradando da sua dita adoração. Por outro lado, porém, o mau serviço a uma igreja, um serviço mal feito, pode vir de um coração que não ama Cristo. Pode vir de um coração que não ama a igreja. Um serviço mal feito pode vir de alguém que não entendeu o que é o Evangelho, que não entendeu o exemplo de Jesus. Logo, eu pergunto: você está aqui nessa igreja? Você talvez queira um cargo nessa igreja. E a pergunta que eu tenho é: você ama Cristo e a essa igreja? Você ama ao Senhor dessa igreja? Porque se você não ama Cristo, é impossível que você ame o corpo dele. Da mesma forma, é impossível amar a igreja sem primeiro amar Cristo, sem primeiro... até confundi. É impossível amar Cristo sem amar a igreja. E é impossível amar a igreja sem amar a Cristo. Logo, meus irmãos, o nosso serviço não é guiado pelo querer, não é guiado pelos elogios, não é guiado pelo bom, não é guiado pelo ouvir, você fez um bom trabalho. É guiado por saber que nós estamos fazendo aquilo para o qual nós somos chamados e capacitados. Se você está aqui hoje, se você exerce um cargo nessa igreja, se você vai exercer um cargo nessa igreja, é porque Deus te colocou. É porque Deus te chamou e Deus te deu habilidade. Então, ame a Deus e ame a sua igreja. E assim você saberá como servir direito. Esse é o nosso desejo, meus irmãos. As nossas habilidades não foram dadas para que a gente possa simplesmente dizer que tem, ou postar um videozinho no Instagram tocando alguma música, ou postar alguma reflexão bíblica nos status. Ela nos foi dada para que nós edifiquemos a igreja de Cristo, para que nós glorifiquemos a Deus com ele. Então, que Deus coloque a cada um nos corações o desejo de servi-lo e de adorá-lo.
com amor a Cristo e a nossa igreja. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por mais um culto.